No capítulo de número 6. Precisava do meu óculos. Eu tenho um óculos dentro da minha bolsa. Você pega para mim nesse bolsinho de fora. Na minha bolsa ali tem um óculos. Se você pudesse pegar para mim, por favor. Nós vamos ler alguns versículos. Obrigado, querido. No capítulo de número 6 de Marcos. A partir do versículo de número 7, a palavra do Senhor ensina assim: Então Jesus passou, Marcos no capítulo 6, a partir do versículo 7. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, demônios ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Agora, no versículo 30, a continuação desta passagem. Os apóstolos se reuniram a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e aos povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês mesmos algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100, de 50, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Esse é um dos textos mais bonitos da palavra de Deus. É um dos textos mais emblemáticos da palavra de Deus. Um dos textos mais profundos da palavra de Deus. É interessante quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos e percebemos a dinâmica, muito obrigado, querido, percebemos a dinâmica onde a qual esse texto se situa. Isso demais inspira os nossos corações, porque o milagre da multiplicação dos pães está inserido no contexto da pregação do reino de Deus, no contexto da expansão do reino de Deus. Marcos, no capítulo 1, é um texto
emblemático, profundo, porque o evangelista Marcos apresenta Jesus como o rei do reino que vem. E é interessante que dos evangelhos todos, Marcos é o mais sucinto, é o mais breve, é o que entrega o conteúdo de forma mais rápida. E nesta maneira simples, singela e direta de Marcos explicar o seu evangelho, contar como ele percebeu a ação de Jesus entre eles, o texto nos ensina de maneira profunda e de maneira... Podia desligar o ventilador, por favor, querido? Senão a minha Bíblia voa aqui, eu não entendo mais. O texto nos ensina de maneira profunda o que de fato acontece para que o rei do reino invada o coração das pessoas. O contexto do capítulo 6 de Marcos é muito profundo. Jesus, depois de uma expansão ministerial, depois de curar muitas pessoas, nós conversamos aqui na sexta-feira sobre a cura daquele homem que era possesso por uma legião de demônios em Gadara. Ainda no capítulo 5 nós vemos a cura da filha de Jairo. Vemos a cura da mulher com fluxo de sangue. É uma sequência de ações poderosas de Jesus. Mas me parece que quando Jesus volta para a sua casa, quando ele volta para essa residência onde era a sua casa, agora em Cafarnaum, ele não é bem recebido. E no começo do capítulo 6, Jesus diz a frase emblemática que permeia o coração de todos os filhos de Deus até hoje: o profeta não tem honra na sua própria casa. O profeta nunca terá honra na sua própria casa. Geralmente, nós olhamos para esse texto e dizemos assim, que pelo menos na cultura pastoral de onde eu venho, que o pastor não deve ser pastor na igreja que ele foi criança, por exemplo. Se ele foi criança, adolescente, seminarista numa igreja, ele deve procurar um outro lugar para ser pastor, porque ali a turma vai demorar para respeitá-lo como pastor. Por exemplo, eu cresci, fui criança, fui adolescente, fui seminarista e fui pastor na mesma igreja. Agora, difícil de fato pastorear uma igreja quando a turma te chama pelo apelido de infância. Quando abreviam o seu nome. E ninguém e eles vão pensar que você é pastor quando alguém de fora diz pastor. O profeta não tem honra. Eles sempre me falaram, o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas não é esse o contexto do texto que Jesus nos ensina. Talvez isso seja uma tradição nossa, mas não o contexto do texto que Jesus nos ensina. É interessante, eu não sei você, mas eu não me sinto em casa no mundo que nós vivemos. Eu não me sinto em casa nessa cultura sem Deus. Eu não sei se você se sente em casa, mas eu não me sinto em casa. Eu tenho muitas perguntas no meu coração. Eu tenho muitas lutas no meu coração. Eu tenho muitos... Chegou o microfone. Está funcionando? Aí, menino. Obrigado. Pode levar esse também. Eu tenho muitos questionamentos no meu coração. Você me ouve lá no fundo? Me ouve? Você me ouve aí no fundo? Faz um sinal para mim, você está me ouvindo? Ok. Mais ou menos? Aí, pessoal, agora você me ouve? Você, o último lá atrás, me ouve? Está me ouvindo? Você está acordado? Está tudo bem aí? Tenho muitos questionamentos no meu coração, porque eu não me sinto em casa nesse mundo. Um casal de missionários foram muitos anos missionários na Índia, por muitos anos. Missionários americanos que dedicaram suas vidas por 40 anos no interior da Índia. Eles então chegaram ao momento de se aposentarem, mandaram cartas para a sua igreja de origem, para a sua família, e disseram nessas cartas que eles chegariam no navio tal, que estava programado para aportar no porto de Nova York, no dia tal, em tal horário. E eles então embarcaram para aquela longa viagem. E por vezes, caminhando no convés, o marido e a esposa diziam do desejo que eles tinham de voltar à sua igreja natal.
de voltar ao seio dos seus amigos e dos seus familiares, de abraçar e perceber a festa que a igreja iria fazer para aqueles 2 agora missionários aposentados que dedicaram a sua vida falando de Jesus a uma outra cultura, numa outra língua, num outro contexto. É interessante que quando o navio aportou em Nova York, eles desceram do navio e não havia absolutamente ninguém os esperando. Ninguém os esperando. A esposa, então, num gesto de tristeza, disse: meu bem, depois de 40 anos, nós voltamos para casa, servimos a nossa vida toda a Jesus e ninguém veio nos abraçar. O marido, inspirado pelo Espírito Santo, diz à esposa: querida, você sabe por que ninguém veio nos receber? Porque nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa ainda. Quando o Senhor nos chamar para a glória, quando o Senhor nos chamar para Ele, haverá uma grande festa no céu. E o Senhor Jesus, pela graça, dirá a você e a mim: bem-vindos ao descanso eterno, filhos do meu Pai. Há um lugar à mesa para vocês. Venham e entrem e desfrutem do descanso eterno. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto assim também. O profeta não tem honra na sua própria casa. O mundo é um lugar desconfortável. O mundo é um lugar pervertido. O mundo é um lugar da cultura sem Deus, que draga a vida das pessoas, o coração das pessoas e os empurra para longe de Deus. E você e eu, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, vivemos nesse contexto de contrariedade. E se você não sofre, querido, é porque você não está prestando atenção na vida. Se você se sente muito confortável com a cultura que nós vivemos, ou é porque você é distraído demais, ou é porque você de fato não conhece Deus ainda. Então essa cultura é tudo que você conhece. Como é que Jesus responde a isso? Como é que Jesus responde à reação dura de Cafarnaum, que o rejeitou como Senhor? Ele começa o texto olhando para os discípulos, ali no versículo 7, e disse que ele passou a percorrer os povoados, ensinando as pessoas, chamando os 12 para junto de si, os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Qual é a reação de Jesus? A reação de Jesus não é adequar a mensagem à cultura, a reação de Jesus não é voltar a Cafarnaum e explicar a Cafarnaum o que de fato está acontecendo. Essa não é a reação de Jesus. Ele chama para si os 12. E chamando para si os 12, os envia. O verbo aqui, enviar, é o verbo apostoleo. O Senhor Jesus os comissionou. O Senhor Jesus os comissionou para uma tarefa específica. É o chamado de um general que convoca o seu exército e diz ao seu exército: marchem, marchem. Jesus apostoleo os 12, de 2 em 2. E os enviou de volta para essa cultura sem Deus, para que eles pudessem dialogar e proclamar o Evangelho, para que eles pudessem de forma querigmática, de forma profunda, de forma sobrenatural, cheios de Deus, como eles estavam, proclamarem o reino de Deus, a cultura sem Deus. E o Senhor Jesus lhes concedeu autoridade. O termo autoridade aqui é diferente do termo poder. Poder no Novo Testamento geralmente é o verbo grego dínamos. E aqui o termo é exousia. Exousia é o poder de direito, de propriedade, é o poder que um juiz tem no tribunal de tomar uma decisão. Jesus lhes deu autoridade para que eles pudessem proclamar o Evangelho. É interessante isso, porque
Quando o Senhor Jesus comissiona os discípulos, no final de Mateus, é a mesma palavra: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda a exousia, todo direito de propriedade, todo direito de decisão, toda autoridade me foi dada, por isso vão. Isso explica muita coisa, queridos. Você e eu vivemos no poder do nome de Jesus. O Senhor Jesus diz a eles como eles deveriam ir. Vocês devem viver, vocês foram chamados. Esse convite é um convite para que vocês vivam com intencionalidade e simplicidade. Não levem muitas coisas. Não levem 2 túnicas. Não levem 2 sandálias. Não se encham de badulaques. Não se encham de bagagem. Não se encham de preocupações, porque a vida de vocês precisa ser intencionalmente para proclamar o Evangelho. A vida precisa ser leve. É isso que Jesus está ensinando aos discípulos. Ele lhes dá essas instruções claras para que eles vivam de maneira simples. Para que eles caminhem pelas casas e por lá permaneçam. Para que eles visitem as cidades e, na autoridade do nome de Jesus, proclamem o reino de Deus, que o reino chegou, que o reino chegou. Eles saíram, diz o versículo 12, e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo e os curavam. Eles obedeceram a Jesus. Esse convite é um convite para a simplicidade, para a intencionalidade, e é um convite também para a obediência. Para a obediência e proclamação. Eles saíram, a palavra grega aqui é kerisso, ou kerigso, que é a mesma raiz de kerigma. Eles proclamaram de forma pública o Evangelho. Esse querigma é o trabalho do arauto, que vem antes do rei, e entra na cidade antes que o rei chegue àquela cidade, e diz, antes que o rei chegue, o rei está chegando. Querigmática é a vida de João Batista. Interessante isso, não é? Vem aquele, o qual eu não sou digno de desatar, de me abaixando, desatar as suas sandálias. Ele vem e ele vai aplanando o caminho do Senhor e preparando o caminho do Senhor. Você está cansado de viver nessa cultura sem Deus? Eu também estou. O que você e eu precisamos fazer? O mesmo que Jesus ensinou os discípulos a fazerem. Você precisa se levantar na autoridade do nome de Jesus e entender o seu papel como filho de Deus. Você precisa se levantar na autoridade do nome de Jesus e voltar às pessoas que você conhece e proclamar o amor de Deus a essas pessoas e perceber que Deus o ama, que Deus tem um propósito profundo para a sua vida e que Jesus deseja usar profundamente a sua vida. E à medida que você se levanta e vai, o Senhor Deus começa a usar a sua vida. E você começa a perceber na sua família, nos seus amigos, nas pessoas que convivem com você, gente que vai sendo transformada por causa da graça de Deus. Um segundo movimento acontece quando os discípulos voltam. Esse é um movimento de envio. Os discípulos voltam, no versículo de número 30. Entre esses 2 textos, uma passagem enigmática, eu não vou explorar esse texto aqui, mas o que o texto diz no versículo 30 é: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes deram o relatório, ou relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer, e Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. É interessante que eles relatam o que aconteceu.
das muitas vilas que eles visitaram, das muitas pessoas que foram tocadas pela graça de Deus, do evangelho que foi proclamado a tantas pessoas, dos muitos milagres que aconteceram, das muitas pessoas que foram libertas do poder das trevas, das muitas pessoas que foram libertas das suas enfermidades. E eles contam a Jesus que eles não tiveram tempo de comer, que eles não tiveram tempo de descansar, porque o trabalho foi extenuante. E Jesus tem um olhar pastoral para com os seus discípulos. Ele lhes diz então: venham comigo, comam um pouco, descansem um pouco. Mas é interessante que o povo insistiu. O povo veio, seguiu o barco por terra, circulando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e eles compreendem a navegação do barco onde está Jesus e os seus discípulos, e eles chegam antes de Jesus e os seus discípulos naquele lugar. E é interessante porque Jesus tem um novo olhar. São duas perspectivas. Eles trabalharam muito, eles estão cansados, eles estão sobrecarregados pelo embate extenuante com a cultura sem Deus. Eles estão sobrecarregados porque foram exauridos de tanto trabalho. Eles estão cansados a ponto de eles não terem tempo de comer e de descansar. Jesus os autorizou a descansar e a comer, mas de repente Jesus tem um novo olhar. Ele olha para aquela multidão faminta de Deus. E ele diz: esse povo é como ovelha que não tem pastor. E então Jesus convida os seus discípulos e ele novamente começa a ensinar a multidão. Você percebe o movimento, querido? Ele começa a ensinar essas pessoas que estão famintas, que procuram a Jesus, que não sabem do que precisam, mas elas estão procurando a Jesus. Não sabem do que precisam, mas elas estão lotando as igrejas. Não sabem do que precisam, mas elas estão visualizando mensagens e mais mensagens e mais mensagens na internet. Não sabem do que precisam, mas elas ouvem músicas que falam de Deus. Elas procuram pastores que falam de Deus. Elas procuram pessoas que falam de Deus. Elas estão perdidas, elas estão como ovelhas sem pastor, desesperadas. Parece que os embates da vida vão causando tristeza ao coração dessas pessoas e elas vão ficando perdidas. E elas ouvem muitas vozes nas suas mentes, elas ouvem muitas vozes no seu coração, elas procuram muitas saídas para os seus problemas e parece que os problemas não as deixam. Até o dia que elas encontram com Jesus. E Jesus olhou para essa multidão como ovelhas que não tinham pastor. E começou a lhes ensinar muitas coisas. A intenção do texto é que Jesus falou muito e ensinou muitas coisas para aquela multidão, a ponto de ficar tarde. Os discípulos, então, num conselho pragmático, dizem: o Senhor precisa dispensar essa multidão, porque está ficando tarde. Para que eles tenham tempo de voltar para algum povoado, ou de procurar alguma casa no campo aí, para que eles possam se alimentar. Não é pouca gente, são 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, é uma multidão que está no entorno de Jesus. E Jesus, ele diz uma frase emblemática. E essa frase emblemática, ela atemoriza o meu coração até hoje. Jesus diz aos discípulos: deem vocês mesmos a eles de comer. Resolve aí o problema. Eles estão com fome. Deem vocês mesmos a eles de comer. Os discípulos não entendem. E Jesus, então, começa uma dinâmica com os discípulos, que é a dinâmica com a qual eu quero encerrar essa mensagem nessa noite. É a dinâmica da matemática de Deus. A dinâmica da matemática de Deus. Eu disse tudo isso para dizer isso que eu vou dizer para você. Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês têm? O que vocês têm? Eles não respondem imediatamente. Eles vão procurar saber o que eles têm. Eles conversam uns com os outros.
Eles perguntam às pessoas, talvez, e eles voltam a Jesus e dizem: 5 pães e 2 peixes. 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Os recursos são irrisórios, são insuficientes, são ineficazes, são poucos. Os recursos não suprem as necessidades, mas é tudo o que os discípulos têm. Tudo o que eles têm é pouco, mas é tudo o que eles têm. 5 pães e 2 peixes. Você sabe como é que Deus vai usar a sua vida com poder, querido? Ele vai usar a sua vida com poder a partir daquilo que você tem. O que é que você tem? Quais são os seus 5 pães e 2 peixes que você ainda não colocou nas mãos de Jesus? Quais são os recursos que você tem que você ainda não colocou nas mãos de Jesus? Quais são os talentos, os sonhos, as coisas que Deus já fez na sua vida e que você não sonha mais, não vibra mais, não faz mais, não pensa mais? Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? Pode parecer pouco para você, mas o mesmo Jesus, quando observava as pessoas depositando ofertas no gasofilácio do templo, olhou para uma viúva pobre e para os seus poucos recursos que foram jogados naquele gasofilácio, e ele exclama: essa viúva entregou a maior oferta deste templo, porque ela deu tudo. Tudo do seu tempo, tudo da sua vida, tudo da sua intencionalidade, tudo da sua alma, tudo do seu coração, tudo o que você é, precisa estar diante de Deus. Talvez, algumas pessoas aqui se relacionem com Deus, trocando coisas com Deus. Olha, Senhor, eu até vou à igreja, mas eu precisava que o Senhor resolvesse tal problema. E quando tal problema não é resolvido, elas abandonam a fé, abandonam a igreja. Ah, Senhor, eu até vou à igreja, mas olha, quando não atrapalhar muito a minha agenda, porque sabe como é que é? Tem um aniversário do primo, da amiga, da tia, da cunhada, da vizinha. Não é nem o filho dela, é o cachorrinho dela que está fazendo aniversário. Preciso ir. Eu preciso estar lá. Nós vivemos agendas atropeladas por nossas necessidades, e nossas necessidades são baseadas no consumo, e nossas necessidades são baseadas no prazer, e nossas necessidades são baseadas em nós mesmos e não na graça de Deus. Querido, abra os seus olhos e ofereça os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos diante do Senhor, entregue tudo a Ele e deixe Ele multiplicar. Deixe que Ele multiplique. É interessante que Jesus também usa uma metodologia. Ele diz aos discípulos que peçam às pessoas que se assentem. E naturalmente aqueles homens se assentam em grupos de 50 e de 100 pessoas. 5 pães e 2 peixes. O grupo é dividido, a metodologia é estabelecida, e Jesus então sobrenaturalmente agradece a Deus e faz o milagre. Você sabe como eu sempre pensei que esse milagre tinha acontecido? Eu não sei. Às vezes eu tenho uma mente fértil para imaginar essas coisas da Bíblia. Eu pensava assim, que Jesus tinha falado assim, pão! E apareceu um caminhão de pão. Pum! Aquele tantão de pão. E aí os discípulos foram pegando os pães e distribuindo para a turma, e aí sobrou um tanto no final. Não foi assim. A dinâmica do milagre narrada por Marcos é bem diferente. É como a ceia do Senhor. Jesus partiu o pão,
deu aos discípulos. E os discípulos foram partindo o pão e distribuindo para as pessoas, e o pão não acabava, e o peixe não acabava. Enquanto tinha gente, tinha pão. Enquanto tinha gente faminta, tinha pão. Enquanto gente faminta estava naquele lugar, havia pão e peixe. Isto foi sendo multiplicado e dividido. Diz o texto que os discípulos nem entenderam o que estava acontecendo. Quando Jesus, mais na frente, está caminhando sobre as águas, e ele chega, e os discípulos estão atemorizados no barco, por conta de terem pensado ver um fantasma. A exclamação de Marcos, eles estavam aterrorizados, porque não haviam nem entendido a multiplicação dos pães. Eles não compreenderam o que Deus estava fazendo. Assim também é com você e comigo. Deus faz muitos milagres na nossa vida, e a gente nem percebe. A gente nem percebe os livramentos que Deus promove na nossa vida. A gente nem percebe as curas que Deus promove na nossa vida. A gente não percebe as portas que Deus abre e as portas que Deus fecha nas nossas vidas. Nós não percebemos. A gente só tem uma ideia pequena quando a gente entrega tudo ao Senhor. Jesus orou, partiu o pão, deu aos discípulos. E é interessante que os discípulos repartiram com o povo e sobraram 12 cestos cheios. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma coisa muito simples. Muito simples. Lembrar você de algumas coisas que eu já disse aqui. Presta atenção no que eu vou dizer, querido. Nós vivemos num mundo sem Deus. Quer você concorde ou não, essa é a sociedade que nós estamos inseridos. A sociedade não vai melhorar. Ela não ama a Deus. Ela não vai melhorar porque não ama a Deus na sua essência. O mundo, diz a palavra, jaz no maligno. É a mesma cultura que crucificou a Jesus, continua crucificando a Cristo hoje. Você e eu, como filhos de Deus, fomos chamados por Jesus. Jesus nos chamou para a gente viver simples e intencionalmente nesse mundo sem Deus, com autoridade, proclamando o Evangelho. Diante dos embates da vida, você e eu precisamos ter o olhar de Jesus. Às vezes você está cansado, às vezes você trabalhou muito, mas tem gente perto de você que precisa de Jesus. Tem gente na sua vizinhança que precisa de Jesus. Tem gente na sua escola que precisa de Jesus. Tem gente no seu trabalho que precisa de Jesus. Então levanta e fala do Evangelho para essas pessoas. Ah, mas eu não sei o que fazer. Aí a matemática da graça entra em ação. Pega os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos e coloca diante de Deus. E diga, Senhor, isso é o que eu tenho. Usa, Senhor, para a tua glória e para o teu poder. Usa, Senhor, para a tua glória e para o teu poder. Com 18 anos de idade, eu fui contratado pela igreja para ministrar o louvor. Foi meu primeiro emprego, assim, com salário para valer. Foi na igreja. Só tinha trabalhado em subemprego, bico, antes. A igreja me contratou, nem acreditava que eu podia ministrar o louvor. Comecei a ministrar o louvor. Fui tendo meu coração aquecido pela palavra de Deus. E desde cedo, eu fui sendo estimulado a ensinar a igreja a cantar as músicas que Deus ia me dando. E minha vida, queridos, foi sendo construída em torno dessa entrega profunda a Deus. Tudo o que eu sou é pela graça de Deus. Eu eventualmente, recebo um salário da igreja, mas nem precisava, porque eu não faço isso pelo que eu ganho, é a graça de Jesus em mim. Aí outro dia, eu estava preparando uma mensagem, e eu ouvi meu filho cantando lá no quarto. Meu filho tem 16 anos de idade, o mais velho. E ele cantava, ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é.
o meu coração, querido, se encheu de alegria. De uma alegria eterna, profunda. Eu parei de fazer o que estava fazendo, chamei a minha esposa, e a gente ficou assim, na escada, quietinhos os dois, ouvindo o nosso filho louvando a Jesus, de uma maneira tão profunda. Eu disse, Paulo, desça aqui, eu quero falar com você. Ele desceu com o violãozinho na mão. Falei, filho, você não queria cantar essa mensagem, essa música aí no final da mensagem do pai, domingo, não? Ele falou, canto, pai. Desse dia em diante, o Paulo começou a ministrar o louvor nos adolescentes, de vez em quando na igreja, de vez em quando ele viaja comigo. Outro dia a gente estava num lugar, uma igreja grande, assim, com bastante gente, e eu vi o meu menino assim, eu estava lá no fundo, assim, tipo os presbíteros sentados assim, eu estava sentadinho aqui no meu lugar, e eu vendo o Paulo adorando a Deus. E no meu coração, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque deu certo. A tua graça alcançou o coração do meu filho. E vai alcançar o coração dos meus netos. E vai alcançar o coração dos meus bisnetos. E vai alcançar o coração dos meus tataranetos. O mundo é sem Deus, mas a igreja é o reino de Deus na face da terra. E nós precisamos nos levantar com poder e proclamar o evangelho de Jesus. Esse lugar, queridos, é pequeno, perto daquilo que Deus ainda vai fazer nessa igreja, em nome de Jesus. Os 15 anos de história, pastor Edinaldo, eles são o começo da história linda que Deus está escrevendo nesta cidade. E as pessoas virão a este lugar, e elas conhecerão a Cristo nesse lugar, para a glória de Deus. À medida que você se levantar, querido, e proclamar o evangelho com profundidade e com verdade. Entregando a Deus seus 5 pães e 2 peixes. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou convidar o pastor Edinaldo para orar pela igreja.